Temos um novo campeão da categoria peso médio do UFC. Alex Poatan venceu Israel Adesanya por um nocaute técnico no quinto round e apesar desse resultado, a luta não foi um passeio e a gente vai trazer análise pra vocês disso aí agora, também falando de quais são as próximas lutas pro Adesanya e pro Poatan. Se liga! Alex Poatan Pereira fez história, se tornou o novo campeão peso médio do UFC, batendo Israel Adesanya. No processo, ele ganhou o bônus de performance da noite e, é claro, também quase matou a torcida do coração durante esses 5 rounds. Aliás, se você teve aí problemas cardíacos durante essa luta, faz o seguinte, clica aqui no curtir que eu tenho certeza que os sintomas vão dar aquela melhorada. Vamos lá, solidariza aí, que a gente passou mal aqui também. Essa luta teve muitos altos e baixos, foi uma luta bastante disputada, inclusive no primeiro round, o Poatan foi salvo pelo gongo, uma sequência do Izzy entrou ali, o Poatan deu uma balançada, mas a luta foi o último golpe do Izzy, inclusive, foi junto com a sineta, a gente falou que foi depois, mas foi juntinho com a sineta, e aí a luta enterrou ali, o Poatan teve um tempo de se recuperar no intervalo, se tivesse mais alguns segundos ali, poderia complicar para o Poatan já no primeiro round, e aí, quando a gente foi avançando, o Poatan se deu bem no segundo round, e a luta transcorreu mais ou menos como a gente estava esperando. A gente estava esperando que o Izzy fosse evitar o confronto direto com o Poatan. A gente imaginou que ele faria isso com um bate-sai, controlando distância. Além dele fazer isso, ele também agregou grappling na sua luta. Sim, o Izzy derrubou ali o Adesanya, buscou luta agarrada, segurou contra a grade, então estava fazendo o antijogo para evitar a trocação franca ali contra o Alex Poatan, porque sabia que uma mão pesada podia entrar e a coisa podia ficar extremamente complicada para ele. Ele foi cozinhando isso até o final do round, mas no final do round a coisa mudou de figura. No intervalo do quarto para o quinto round, a gente estava com certeza ali com pelo menos um 3-1 para o Israel Adesanya. Ele tinha vencido 3 rounds, o Poatan tinha vencido 1, a situação estava extremamente complicada e o corner mandou a real pro Poatan. Achei isso fantástico, assim como eu mando a real para vocês, dizendo, vai lá e clica no like agora para dar uma moral aqui pro canal. A gente tem que motivar vocês a fazer as coisas assim como o corner motivou o Poatan. O Glover mandou a real para ele e falou assim, vai lá e nocauteia, você precisa nocautear. E foi exatamente isso que o Poatan fez. O Israel Adesanya, em entrevista pós-luta, falou que o chute do Poatan tinha afetado seu nervo peroneal. Pra quem não sabe, nervinho que passa ali na lateral, desculpe a galera da anatomia, né? Do lado da panturrilha, que o chute por fora vai batendo ali, a perna vai perdendo um pouco do controle fino do ajuste de panturrilha e de pé. Ele falou que ele estava tendo dificuldade, tendo que ajustar seu jogo, ou seja, os chutes do Poatan fizeram o caminho pro Adesanya perder mobilidade, que era uma estratégia do Poatan desde o início. Ele pressionou o Adesanya e acabou conseguindo colocar a famosa mão esquerda. Entrou com um golpe cruzado, um pouco de baixo para cima, ali entre o upper e o cruzado, acertou no queixo do Adesanya, que começou a bambear, sentindo o cheiro de sangue, foi para cima o Poatan, colocou uma sequência de cruzados e uppers, até que o árbitro entendeu que o Adesanya não estava se defendendo de forma inteligente, porque ele estava com a cabeça baixa tentando pendular e encerrou o combate. Imediatamente o Adesanya foi lá e reclamou da paralisação. Eu achei que podia deixar um pouquinho mais, teve gente que concordou com isso, teve gente que achou que a paralisação foi normal. Em entrevista pós-luta, o próprio Adesanya falou, na hora eu achei que parou cedo, mas depois eu ouvi os meus treinadores e reconheço que a paralisação foi boa. A paralisação poupou o Adesanya de vários danos e de ele ficar mais tempo no estaleiro, então no final das contas acabou sendo bom para todo mundo. E depois dessa declaração do Israel Adesanya admitindo que a paralisação foi ok, a gente tem o Alex Poatan como campeão dessa categoria sem polêmicas. Aliás, não dá nem para falar, muita gente fala assim, não foi um golpe de sorte, ele estava perdendo a luta. A estratégia do Poatan funcionou, a estratégia dele era, vou chutar a perna do Adesanya, ele vai perder mobilidade, eu vou conseguir chegar perto, eu vou conseguir colocar minha mão e nocautear. Foi exatamente o que aconteceu. No processo ele acabou perdendo alguns rounds, é verdade, mas a estratégia estava lá desde o início. Então o Poatan fez a estratégia dele e conseguiu colher os frutos, agora é o novo campeão. Agora que a gente tem o Poatan como campeão da categoria, vocês acham que o Israel Adesanya merece uma revanche imediata? Aliás, vamos começar com os comentários assim. Coloca aqui embaixo se o Adesanya merece ou não uma revanche imediata. Eu quero saber o que vocês acham e justifica. Se você acha que ele não merece,
Por que você acha que ele não merece? Eu vou analisar isso rapidamente aqui, levantando 5 pontos para vocês pensarem bem aí no que vocês vão responder. Então vamos lá. Primeiro ponto, Israel Adesanya é um campeão longevo nessa categoria. Ele está há um bom tempo como campeão aí, desde que ele se tornou campeão em abril de 2019, ele fez 6 defesas de cinturão, todas muito bem sucedidas, então não é como se o Adesanya tivesse se tornado campeão ontem e perdesse na primeira defesa. Ele já é um campeão que está aí há um bom tempo. Segundo ponto, o Israel Adesanya não deixou um contender claro nessa categoria. Ela tá quase como uma terra arrasada. O Israel Adesanya, fora o Poatan, venceu todo mundo que tá no top 6, alguns lutadores mais de uma vez. Então quando você coloca o Adesanya, se você colocar o Adesanya pra fazer uma revanche imediata, você não vai travar a categoria e nem vai passar na frente de ninguém, porque não tem nenhum outro contender claro pra fazer essa luta agora. 3. O fator comercial. Internacionalmente, o Israel Adesanya é o lutador mais popular desse confronto. Ele é bem mais popular do que o Alex Poatan, porque já tá no jogo do UFC há um bom tempo, fazendo bons espetáculos e tendo boas vitórias. E é claro que uma história de redenção para o Israel Adesanya vende um ótimo pay-per-view e o UFC não vai deixar essa oportunidade passar na frente dele, vai aproveitar e vai tentar casar essa luta. Quarto ponto, o Israel Adesanya estava vencendo o combate até a hora que o Poatan conseguiu colocar aquela mão e fechar o combate. Apesar da estratégia do Poatan ver sendo construída desde o primeiro round para culminar nesse nocaute no quinto round, o Adesanya venceu o primeiro, o terceiro e o quarto round, estava com vantagem, mesmo se ele perde o último round, ele venceria por 3-2, ele estava indo muito bem, ele é um campeão longevo. Você pode comparar, por exemplo, com o que aconteceu com o Glover Teixeira. O Glover também estava vencendo o Prochazka nas papeletas, acabou sendo finalizado no final do round e está tendo sua chance de revanche imediata. E lembra que o Glover não tem essas características que eu falei nos pontos anteriores, não é um campeão que está aí há muito tempo defendendo o cinturão, nem nada disso, e ele vai ter sua chance. Então, se você colocar ali o mesmo peso, o Adesanya merece ainda mais uma chance de se recuperar, de recuperar o seu cinturão. Quinto e provavelmente o mais importante, todos os envolvidos nessa parada já se manifestaram positivamente a uma revanche nas entrevistas pós-luta. O Dana White, em entrevista, foi perguntado qual o futuro do Adesanya, se ele já tinha falado com o Adesanya. Ele falou que ainda não tinha conversado com o Adesanya, mas que não descarta uma revanche imediata por tudo que o Adesanya vem fazendo dentro da categoria. Falou que muita gente tem falado mal do Adesanya, mas que o Adesanya não titubeou na hora que essa luta foi oferecida. Ele falou assim, o Adesanya podia enrolar, podia perder mais tempo, podia pedir outro lutador, e o Adesanya falou assim, não, vambora, e foi pra cima. Então ele falou que respeita isso no Adesanya e uma revanche está dentro do jogo. Não tá dizendo que vai ser, mas não tá descartada essa possibilidade. O Adesanya também, em entrevista pós-luta, admitiu a derrota ali para o Poatan, falando que a paralisação foi ok, que inicialmente ele tinha achado que foi muito rápido, mas depois ele achou que foi ok, e perguntaram pra ele sobre a revanche. Ele falou que é claro que ele quer uma revanche, e ele falou, eu vou conversar com o meu time, vou conversar com meus treinadores, mas essa é uma luta que eu quero. E o último elemento dessa trinca aí é o próprio Alex Poatan, que em entrevista ao Diego lá no AG Fight, com exclusividade, falou que ele não consegue controlar quem são os adversários dele e que ele está disposto a lutar com qualquer um e que lutar novamente com o Adesanya faz parte do negócio e que ele faz sem nenhum problema com uma revanche imediata. Então, o Adesanya, o Poatan e o Dana White já deram a entender que uma revanche imediata está a caminho. Só se alguém tiver alguma lesão, tiver algum problema que impeça disso acontecer, mas eu acho que é uma luta que, pelos motivos que eu coloquei pra vocês, todos querem, merece e vale uma boa grana. Então tem todos os elementos aí para poder sair do papel. Tudo encaminhado para essa luta então do Israel Adesanya contra o Poatan. Perguntaram para ele se no UFC Brasil seria possível. O Poatan falou que tá muito em cima, mas a gente tem que lembrar que já teve declaração de que esse ano teremos mais de um evento no Brasil, e tendo mais de um evento no Brasil, pode ser que no segundo semestre a gente veja Israel Adesanya contra Poatan mais uma vez no segundo semestre ou ali mais ou menos no meio do ano. Vai demorar um tempinho ainda, mas pode ser que saia do papel. Luta interessantíssima, mas não foi a melhor luta da noite. A melhor luta da noite foi Dustin Poirier enfrentando Michael Chandler. A gente fez vídeo falando disso aqui. A melhor, cara, o primeiro round dessa luta é maravilhoso. Assista o vídeo e assista a luta. Vale a pena demais. Vou deixar o link aqui em cima para você poder assistir o vídeo. E não se esqueça de avaliar aqui o canal, dando um joinha ou um não joinha, pra gente poder saber se a gente tá no caminho certo, se vocês estão gostando do vídeo. A gente se vê lá no vídeo do Poirier. Corre lá que o vídeo tá bom demais.